O programa Nossa Casa Planeta tem mais um encontro muito especial e nós temos aqui a nossa convidada e que trata de temas muito importantes na sociedade urbana, que são os condomínios. Nós pedimos que a Ana Paula Fischer faça essa introdução. Um prazer enorme estar com vocês, doutor Ricardo, Domi, né? Então, eu queria entender um pouquinho melhor como tudo começou, Domi. É um prazer, obrigada pelo convite. Na verdade, eu fui convidada para ser presidente de uma associação, né, de moradores. Na época, eu era vice-presidente, né? O nosso presidente, ele fez a gente tinha um córrego na rua, um córrego super fedido na rua. Eu mudei para lá, falei, gente, não vou suportar morar aqui com esse córrego, com esse cheiro, né? Não vai dar para ficar assim. E ele já estava, né? O presidente da associação já estava tratando desse tema junto à Sabesp e à prefeitura, né? Então, foi feita uma parceria da nossa associação com a prefeitura e a Sabesp. Ele desenvolveu um projeto, apresentou na Sabesp esse projeto e foi escolhido como o projeto principal para a despoluição dos córregos, né? E aí começaram os córregos limpos, né? Começaram a fazer a despoluição dos córregos e tal. E o nosso córrego foi o modelo, né, para isso. E aí a gente começou a participar de várias reuniões de sustentabilidade para fazer a despoluição do córrego, do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Né? Então, para fazer a despoluição desses grandes rios, a gente precisa dos afluentes, né? Então, precisa primeiro despoluir os córregos, para depois partir para a despoluição dos rios, né? Uhum. E é assim que começou essa história de sustentabilidade, né? E aí, como síndica profissional, a gente acabou levando isso também para dentro dos condomínios, né? Que são os grandes geradores aí de resíduos. Doutora, o que eu posso implantar no meu condomínio para que ele seja sustentável? Então, os condomínios... Bom, a gente tem vários itens que podem trazer a sustentabilidade para o condomínio. Então, economia de energia, né? A troca das lâmpadas que hoje ainda tem lâmpadas frias, aquelas lâmpadas quentes, né? Que a gente diz. Então, trocando por LED, a gente tem aí uma economia de energia e, consequentemente, a gente está tratando da sustentabilidade, né? Assim como economia de água. Então, a gente faz algumas campanhas dentro do condomínio para economia de água, ver se não tem nenhum vazamento. O zelador também vai até os apartamentos, verificar se existem vazamentos e etc. E assim a gente vai tratando a sustentabilidade com relação à economia, né? E, além disso, nós temos a reciclagem, que é o carro-chefe, né, da sustentabilidade dentro do condomínio. Então, a gente também trabalha muito forte isso, porque é difícil você convencer o morador a reciclar, né? Uhum. Eles acham que é tudo muito difícil. Mas tem que lavar, tem que secar. E, não, na verdade, não há mais essa necessidade. Tem que entregar limpo, né? Sem muito resíduo dentro dos pacotes, né? Das caixinhas. Mas não precisa lavar e deixar impecável, dobrar, nada disso. Só jogar no lugar certo e levar para uma salinha ali que tenha a parte de reciclagem, né? Então, essa é o que a gente consegue tratar. Também fazer hortas dentro do condomínio, compostagem, né? Então, a gente trata tudo isso dentro do condomínio. Os moradores gostam de ajudar, então a gente forma comissões ali e vai levando essa sustentabilidade, vai aumentando, né, essa reciclagem e sustentabilidade dentro do condomínio. Uhum. Olha, doutora, a senhora está de parabéns por estar incentivando os moradores. Eu sei como é difícil. Eu, por acaso, morei na Suíça, quando eu era pequeno, né, já faz um tempinho, e eu me lembro que isso foi o que na década de 90, era um apartamento de tamanho menor, mas cada apartamento tinha como se fosse um armário assim, do tamanho de uma pessoa, e tudo com prateleiras organizadas, e você organizava o seu lixo em mais ou menos 8 diferentes pontos. De 8 diferentes formas, né? Então, o copo de vidro, né, do molho de tomate, você lavava antes, punha lá. As cartolinas, né, tinha que dobrar e tal. E eu sei que para o brasileiro, né, por mais que o suíço tenha essa prática, e suponho que até hoje ainda deve ser assim, mas o brasileiro tem um pouquinho mais de dificuldade e está de parabéns por estar incentivando. É bem complicado mesmo. Reciclagem dentro do condomínio é muito difícil. Os moradores, eles não têm esse hábito, né, e até algum tempo os lixos ficavam nas áreas de serviço dos condomínios, né?
E agora tem uma exigência dos bombeiros, a gente não pode mais deixar aqueles latões nas áreas de serviço. Isso facilitou um pouco a reciclagem, porque as pessoas tinham preguiça de reciclar, mesmo com aquele lixo ali, que era um só. Agora que a gente desceu com o lixo, então ele tem um lugar específico, tem 2 salas, né? Sempre dentro dos condomínios a gente tem 2 salas, uma para reciclado e uma para lixo comum. Então a pessoa obrigatoriamente tem que ir até lá. Então não custa nada ela fazer a separação do lixo em casa, né? Sim. Então melhorou a retirada do lixo, né? Das áreas de serviço dos andares, descendo a gente consegue melhorar essa reciclagem também. Na medida em que o morador começa a conviver com o lixo, tendo que dividir o lixo, ele vai aprendendo o que compra e o que resulta, e nessa interação com o lixo ele vai aprendendo a reciclar, a repensar, Exato. A reutilizar e rejeitar com aquelas temáticas. Exatamente. A reciclagem em condomínio é obrigatória? É obrigatória. Desde 2007, em São Paulo, né, são leis municipais, né, então cada município tem a sua. Desde 2007, em São Paulo, é obrigatório a reciclagem. Condomínios comerciais é obrigatória a reciclagem em qualquer estado, né, uma lei que obriga que a gente faça a reciclagem. Mas o condomínio comercial tem muito menos resíduos, né, a gente tem muito papel, né, que são os papéis que sobram ali dos escritórios e tal, mas o condomínio a gente tem lixos de vários tipos, né? Tem madeira que não é reciclada, então tem que ir para o ecoponto. Isopor não é reciclado, tem que ir para o ecoponto. E tem muito isopor, porque as pessoas compram televisão, geladeira e etc. E vem tudo acomodado no isopor, né? Então, a gente não consegue reciclar. Então, a gente separa, tem um lugar, né? Nos condomínios onde eu faço a gestão, eu tenho um espaço para todo esse material que vai para o ecoponto. E aí, um dia da semana, o zelador, ele pega um carro, né? Aluga um carro e ele leva esse material para o ecoponto. E os reciclados, a gente trabalha com algumas empresas que fazem a retirada, né? Desse material. Então, hoje, facilitou muito, porque a gente tem muitas empresas que trabalham com a parte de reciclado, né? A gente tem empresas que cobram do condomínio uma taxa para fazer a retirada, e tem empresas que pagam para o condomínio para fazer a retirada desse reciclado, né? Então, hoje a gente trabalha dessa forma nos condomínios. Eles são grandes geradores, então a gente tem que ter uma lei que obrigue, né? Inclusive, até câmeras nos lixos, né, dos condomínios a gente tem que colocar, porque senão o morador não faz a reciclagem. Então, a gente consegue pegar o morador que não está reciclando e tem que multar esse morador para ele entender a importância de reciclar. E é sensacional isso da Câmara, porque justamente na visão do ESG, essa obrigatoriedade. Então, não é uma obrigação só legal imposta do governo. É muito interessante que o condomínio já faça essa prática de multar aquele que não tenha os bons costumes. Eu falo, né? As pessoas, hoje, a gente fica surpreso quando as pessoas são gentis, educadas, né? E quando reciclam. Né? A gente fica surpreso, nossa, olha que legal, ele recicla. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser, nossa, olha, ele não recicla, que coisa, né? Nossa, ele não é educado. Então, assim, inverteram um pouco os valores e aí a gente precisa usar os subsídios que a gente tem. Então, câmera para multar um morador que não recicla, né? A mesma coisa do cinto de segurança, eu brinco, né? Eu brinco com os moradores, é a mesma coisa do cinto de segurança. Tem que ter uma lei obrigando o morador o condutor a usar o cinto de segurança para ele se proteger, né? Então, quer dizer, olha, eu não quero que você morra, usa o cinto de segurança, porque se depender do motorista, ele não usa, né? Então, é complicado, a gente tem que trabalhar isso forte aí. Em cima dessa sua temática, né, o IRAPA do Brasil, ele tem todo um cuidado, né, porque nós fazemos parte da Voz dos Oceanos, que é da família Schirman, que até vamos trazer eles, né, numa próxima oportunidade, para conversar um pouco dessa questão dos resíduos, dos mares, dos rios e tudo que hoje é uma problemática em relação ao planeta. Em cima de tudo isso, o IRAPA do Brasil, então, ele está dentro dos condomínios com
uma empresa, uma multinacional, onde os produtos utilizados, eles são sustentáveis e têm a certificação, né? Que isso é uma coisa bem bacana. Então, em vez de você usar produtos que podem até poluir de alguma forma, existe essa dinâmica que nos foi cedida, que por isso é muito importante a sua fala, né? Que também os produtos estão sendo proporcionais, não sei se seria essa palavra, né? Mas produtos adequados que também ajudam na parte de sustentabilidade e a gente salvar o nosso planeta. São produtos biodegradáveis. Exatamente. Né? A gente trabalha também, a maioria das empresas que a gente leva para o condomínio, elas têm, os produtos são biodegradáveis, então a gente tem essa opção, né? É um pouco mais caro. Esse também é um problema, né? Que o reciclado, ele deveria ser mais barato. Exatamente. Né? Para incentivar as pessoas a comprarem as folhas recicladas, os produtos reciclados, mas ao contrário, eles são muito mais caros do que os produtos que não são biodegradáveis. Exatamente. Né? Então, a gente acaba comprando, sim, o biodegradável em algumas situações, não todas, porque o condomínio, às vezes, não tem condição de comprar todos os produtos biodegradáveis, mas o que a gente consegue, a gente faz. E, além disso, algumas empresas ainda subsidiam isso. Né? Então, a gente consegue levar aí um pouco mais de sustentabilidade para dentro do condomínio. Doutora, o que é necessário para que o condomínio consiga fazer a reciclagem? Então, planejamento. Né? O mais importante é o planejamento. Hoje a gente tem condomínios mais antigos, que eles não têm um local específico para o descarte do lixo, né? Porque, como eu disse, era nas áreas de serviço, né? Então, a gente precisa criar um local para fazer essa reciclagem, também para o condomínio não virar um lixão ali na parte de baixo, né? No térreo. Então, a gente faz um planejamento, traz os moradores, né? Forma comissões ali de moradores para que todos participem disso. E aí a gente consegue colocar colocar o condomínio para funcionar na reciclagem, né? Então, o primordial é o planejamento para criar um local específico para o descarte, senão a gente acaba criando um problema para o condomínio. E aí trazer os moradores para participar, formando comissões. Aí o condomínio consegue fazer uma reciclagem bem bacana, com bastante informativo, né? É importante a gente levar muitos informativos para esses moradores, para que vá colocando dentro da cabeça deles, fazendo, né, o subconsciente deles entender que precisa fazer a reciclagem. A gente brinca, quando fala muito as coisas repetidamente, a pessoa decora, né, assimila aquilo ali e vai fazer. Né? Então, a gente leva todo dia nos grupos administrativos dos condomínios, eu coloco ali um panfletinho sobre a reciclagem, sobre a economia de energia, economia de água. Então, os moradores ficam sendo martelados com aquela informação ali diariamente. Existe uma certificação, uma homenagem que é feita, feito ao gestor e ao condomínio, e essas homenagens são realizadas conforme o desempenho de cada condomínio. Então, nós temos um troféu, homenagem simbólica que vai ser feita ao final da entrevista, Legal. Mas que também é um convite para que a Domichélica Armentano, síndica, doutora Domichélica, integre o quadro de conselheiros nossos para indicar justamente os condomínios que merecem uma certificação. Então, essa certificação é um prêmio Economia Predial Sustentável. Que bacana. A gestão, o gestor e o condomínio. Nossa, muito legal, práticas. gente. Parabéns para vocês por estarem fazendo isso, porque realmente as pessoas são movidas a incentivo, né? Então, quanto mais incentivo a gente tem, os condomínios, mais fácil vai ser a reciclagem, né? Nos condomínios, inclusive, a gente faz até premiação mesmo, né? Por exemplo, tem uma empresa que a gente faz parceria, é uma empresa privada, né? Então, por isso eles têm bastante dificuldade ali em atender muitos condomínios, porque é tudo feito por eles, né? Então, todo o investimento é deles e é caro, né? Trabalhar com essa parte de reciclagem. E eles fazem uma prática nos condomínios que eles cobram uma taxa. Então, eles entram no condomínio cobrando uma taxa, eu acho que são R$6. E aí, conforme o condomínio vai reciclando, vai aumentando a reciclagem, eles vão baixando esse valor.
né? Até chegar a R$2, que seria somente para fazer uma panfletagem, para que os coordenadores deles vão até o condomínio fazer eles fazem a propaganda deles mesmo em cada unidade, né? Então, eles fazem esse trabalho de conscientização, tocando a campainha da unidade e conversando com o morador, ensinando como faz a reciclagem. Então, a gente tem essa empresa que faz isso e eles têm esse incentivo. Então, olha, nós vamos cobrar R$6 para fazer todo esse trabalho aqui para vocês. Só que se vocês forem aumentando a reciclagem, a gente vai diminuindo o valor, né? Então, é um incentivo para que o condomínio faça uma reciclagem cada vez maior. E a gente ainda tem uma situação que, por exemplo, a prefeitura ela faz o recolhimento desse lixo, né? Ela passa ali recolhendo nossos lixos, né? Das nossas casas, dos condomínios e etc. E o condomínio, ele tem uma litragem. Então, dependendo do tamanho do condomínio, ele tem uma litragem máxima que a prefeitura vai fazer a retirada desse lixo. Se ele passar dessa litragem, o condomínio tem que pagar para fazer a retirada do lixo, né? Então, isso também é um incentivo, é uma punição que incentiva o morador a reciclar, né? Porque se eu passar aquela litragem, eu vou ter que começar a pagar para fazer a retirada do lixo do condomínio. Um estímulo reverso. Exatamente. Então, já fica desde já o convite para que a Domicélica apresente esses parceiros que você já tem e para que eles sejam homenageados e também apresentados os trabalhos que já desenvolvem e tem muito para desenvolver ainda. Legal, vai ser um prazer. Isso. Você tem uma dúvida ainda, né? Como os resíduos de obra, como eles são retirados dentro desses condomínios? A gente passa uma cartilha para o morador. Quando ele está fazendo a obra, ele tem que preencher um formulário de obra para que o engenheiro assine, autorizando que aquela obra aconteça. E aí, no final desse formulário, tem todas as informações de descarte dos resíduos, né? Então, o que é reciclado, ele vai colocar ali nas nossas lixeiras de reciclado. E o que vai para o ecoponto, ele vai colocar num lugar específico. Normalmente são caçambas dos ecopontos, né? Então, ele leva tudo para essa caçamba. E aí, a gente depois, no final da semana ou do mês, dependendo da demanda, vai para o ecoponto o que não é reciclado. E o que é reciclado, a gente faz a retirada por essas empresas de reciclagem. No meio empresarial, o CODESG, o Dr. Ricardo, encontra alguma resistência do empresariado para entender as boas práticas. O empresariado geralmente está mais afeito ao lucro, né, ao resultado das suas operações do que as práticas de ESG. Sim. E como é que os moradores ou os ocupantes em condomínios comerciais, como é que eles recebem, como é que eles recebem essas práticas, essas inovações, né, que são costumes novos, né? Na verdade, assim, infelizmente em condomínio a gente não pode colocar nada opcional. Se você quiser, faça a reciclagem. Não. Pessoal, a partir de hoje é obrigatório a reciclagem, né? Papel é aqui, né? Produtos reciclados são aqui e produtos, lixo orgânico é aqui. Ponto. É assim que tem que fazer. Não fez, você vai ser multado. Infelizmente, a gente tem que tratar assim, porque senão não acontece, né? A gente começa numa boa, né? Vamos reciclar, né? Tal. Não acontece. Infelizmente, a gente tem que colocar ali uma punição, senão as coisas são difíceis de acontecer. Condomínio é muito difícil de trabalhar, são muitas pessoas, né? E cada um tem um perfil. Né? Então, assim, a gente tenta pegar principalmente as crianças, né? Porque as crianças, tendo aquela vontade de reciclar, elas fazem com que o pai também recicle, né? A minha filha fala para mim, mamãe, não joga isso na rua, tem que jogar no lixinho, o papel é ali. Então, assim, a criança incentiva também o pai a fazer, né? O pai, a mãe. Nos condomínios tem um monte de crianças que descem com as sacolinhas, que a mãe fala assim, vai lá jogar o lixo, tal. E elas descem com as sacolinhas e sabem que o reciclado é ali na caixinha do reciclado e o lixo comum é aqui na caixinha do comum. Né? Eu tentei, junto à prefeitura lá de Osasco, que é onde a gente tem mais contato, eu queria colocar um projeto, depois eu até queria conversar com vocês sobre isso, que, por exemplo, em países da Europa, Estados Unidos, os lixos, né, de cozinha, alimentares, eles vão para um triturador. Exatamente. Né? Então, eu em casa tenho um triturador.
Só que a gente, né, os nossos córregos, esgotos, etc., eles não estão preparados para receber. Se todo mundo triturar os alimentos, vai entupir tudo. Né? Vai chegar uma hora que vai entupir tudo aquilo. Então, a gente precisa tratar isso em várias instâncias, né? Como a gente fez, por exemplo, do córrego. A gente teve que fazer uma parceria com a Sabesp e com a prefeitura. A mesma coisa nesse caso de fazer, de triturar os alimentos, né? Mas isso deveria ser obrigatório nos condomínios, né? Todo mundo devia ter um triturador na pia da cozinha e os alimentos deveriam ser triturados e levados, ou o próprio condomínio ter um espaço, né, um container para colocar todo esse material que foi triturado, né, e aí fazer a compostagem de repente, né, ou que os esgotos tivessem como receber, né, tudo isso que foi triturado e tratar isso, porque a gente ia diminuir muito o lixo. Um pré-tratamento. Né? Exato. Existem os números de 50% de lixo orgânico e 50% reciclado. Se tratando a questão de 50%, o lixo já está praticamente resolvido. Exatamente. Porque a maior parte é reciclável. O lixo orgânico atrapalha muito e causa chorume e tantas outras coisas. Né? Exatamente. E o churume, inclusive o churume, hoje tem vários estudos para ser utilizado como combustível. Né? Porque ele forma gases e esses gases eles estão estudando uma forma de transformar isso em combustível. Né? Então, assim, existem muitas coisas que podem ser feitas para salvar aí o meio ambiente, né? Então, existem várias coisas, só que precisa de pessoas engajadas para que isso aconteça. Né? E as pessoas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro, né? E esquecem que se não tiver um planeta saudável, eles vão morrer. Né? E a questão do ESG pensa nisso também, mostrar para as corporações que existe um interesse econômico hoje em dia, porque essas gerações que estão se formando, elas entendem isso do impacto. Então eles vão dar preferência para as que têm boas práticas. Exato. Nós temos no programa Academia Nossa Casa Planeta, nós temos uma parceria com estudos da Unifesp. É a Unifesp com educação socioambiental. Legal. E essa sensibilização já da criança é importantíssima, porque é o que vai tratando. Deixa de ser aquela sensibilização imposta por multa ou por legislação e passa a ser uma sensibilização já da criança, conscientizando, trazendo o olhar para os ocupantes de uma casa ou até de um escritório. Temos na Unifesp mesmo alguns projetos de desenvolvimento de jardins verticais, que a ideia é justamente isso, jardins verticais urbanos para a sensibilização do morador. Porque na medida em que um morador ou um ocupante de um imóvel comercial ele se aproxima tanto do lixo, né, do impacto do lixo, quando ele tem que pegar a sua sacolinha e destinar em departamentos diferentes, o orgânico do não orgânico, é uma forma de sensibilizar, uma sensibilização reversa. Existe a sensibilização na medida em que a pessoa acompanha o crescimento e a evolução de uma planta e que aquilo se transforma num impacto mais amplo, coletivo. Isso é uma forma interessante. Então, aí também nós poderíamos caminhar de diversas formas e fica também essa sugestão para encaminhar nos condomínios. E aí, além de trazer os parceiros, trazer também alguns resultados desses impactos como têm sido aceitos. Tipo um relatório do que foi feito e desse impacto que causou todo esse trabalho, né? Que vocês até já estão na frente fazendo. Talvez temos outras pessoas que já estão, mas parabenizar o seu trabalho. Legal, obrigada. Obrigada. Eu acho legal também, né, essas pessoas que fazem todos esses projetos, etc., irem nos condomínios fazer palestra, né? Mostrar para os moradores como é difícil, né? Se os moradores não ajudarem, como é difícil para vocês fazerem o trabalho ali, né? Receberem todo esse reciclado, né? Se a gente não fizer, como é que vocês fazem para a sustentabilidade funcionar? Né? Então, acho legal essas palestras para os moradores entenderem como funciona, né? Muito bacana. O programa Nossa Casa Planeta tem essa função também de divulgar, de fortalecer, fomentar e homenagear as boas práticas. Então, nesse tempo, nós vamos passar para a homenagem, deixando aqui também, dizendo que nos condomínios, certamente estão os empresários, os que
participam da livre iniciativa Sim. e que, vendo nas próprias casas as boas práticas, certamente vão fortalecer a agenda de ESG nas suas empresas, nas suas corporações. E aí sim, nessa temática, o CODESG, o Dr. Turelli, pode também motivá-los através das legislações, das implicações que tem. Legal, isso mesmo. Eu acho triste que, infelizmente, a doutora muito bem observou, que as pessoas estão muito focadas nas penalidades, né? Se eu não aderir, quanto é a multa, né? Inclusive, eu já aproveito para perguntar, a multa, ela é definida pelo condomínio ou é uma multa advinda da legislação municipal? Não, na verdade, o condômino, ele recebe uma multa que está no regulamento interno. Como se fosse para infração. Qualquer infração que ele cometer dentro do condomínio já tem uma multa estipulada ali no regulamento interno. E ele pode ser penalizado, por exemplo, na mesma modalidade de conduta antissocial, algo assim, ou não chega a esse ponto? No caso do reciclado, só se forem muitas multas, né? Tá. O morador ele vai ser considerado antissocial quando ele praticar várias práticas antissociais dentro do condomínio. Então, Sim. barulho, não reciclar, não cordial com os prestadores de serviço. Então, a gente tem vários itens ali para que um morador seja antissocial. Só a reciclagem a gente não vai conseguir enquadrar um morador. Infelizmente. Né? Mas fica um incentivo aí. Exato. Como é que podemos encontrar o seu trabalho, né, nas mídias sociais, em site, em algum... Então, bom, meu nome é Domichele Carmentano, né? Fácil de encontrar, porque é um nome muito difícil, né? Então, é só buscar ali. SOS Condomínios é a minha empresa de condomínios, de sindicatura, né? E eu tenho Instagram também, depois eu posso até deixar anotado para vocês, que é mais fácil, né? Mas é SOS Condomínios e o meu nome é Domichele Carmentano, também está no Instagram. Então, fica fácil de me encontrar ali. Muito obrigada Obrigada pela a sua vocês. presença, uma honra. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado.